Hoje eu vou começar uma temporada de uma jornada com você sobre mudanças que transformam. E para falar sobre isso, eu vou falar sobre mim mesma, sobre pequenas mudanças que transformaram totalmente o meu estilo de vida para muito melhor, muito melhor. E antes de falar sobre essas mudanças, eu preciso falar como é que eu vivia. Eu estava vivendo um estilo de vida muito caótico, né? De muita correria, pressão, sempre com aquela sensação, eu não sei se você já teve isso, aquela sensação de estar atrasado, estar no lugar, já pensando em estar no outro, no segundo, no terceiro, no amanhã, aquela ansiedade, aquela correria, assim, absurda. E aquilo era o meu dia a dia, era a minha vida, e eu não estava feliz, mas também não conseguia saber o porquê, porque eu estava distraída com tanta coisa, principalmente com tantas pessoas, e estava distraída de mim mesma. E nesse tempo, aonde eu fui parar? Com todo esse problema, 2 depressões, a última seguida de pânico. E assim, eu vou falar mais sobre isso também, sobre a depressão, sobre o pânico. Eu quero discorrer mais sobre esse assunto, porque eu dizia assim que depressão era coisa de mulher desocupada, de mulher que não tinha o que fazer na vida. Por isso que as mulheres tinham depressão, até que eu fui acometida de depressão. E eu não sabia que depois assim do episódio de depressão, eu já na segunda, tive pânico, que era algo comum de se acontecer, e foi terrível. Como diz a própria Bíblia, né? Um abismo chamando outro abismo. Vou dar uma baixadinha aqui. Um abismo chamando outro abismo. E eu cada vez mais fundo nesses abismos. E dentro de igreja, as igrejas não têm culpa alguma, mas correndo com tudo e com todo mundo, socorrendo as pessoas. Uma coisa que o meu marido sempre fez questão de fazer foi de primar pela família, estar no almoço, nas refeições reunida. E eu muitas vezes largava o meu prato de comida, minha família, para acudir outras pessoas que estavam precisando, né? Mas mesmo assim, eu deixava tudo, ia levar para o hospital, ia orar no hospital, ia levar para um lugar, levar para o outro lugar, fazer velório, casamento, apresentar criança, enfim, tudo. E esquecendo de quem? Da pessoa principal aí. Claro, Deus é o principal dos principais, mas esquecendo de mim. E foi nessa correria e nesse afã que eu consegui me encontrar com uma das pequenas coisas que mudaram totalmente a minha vida. E qual foi essa coisa que aconteceu? Fui parar no médico da medicina integrativa, que eu conheço desde pequenininho, os pais dele são os nossos amigos. E ele falou assim, pastora, os teus sonhos são preto e branco ou colorido? Eu disse assim, como é que eu vou saber? Eu nem tenho tempo de saber isso, eu só sei que eu sonho, mas não consigo saber se é preto e branco ou colorido. Ele falou assim, mas pense um pouquinho. Eu pensei uns minutinhos e fui diagnosticar que os meus sonhos não eram nem de nata, nem de goiaba, nem de doce de leite. Meus sonhos eram preto e branco. Daí eu falei para ele, preto e branco, Felipe? Ele disse assim, pois é, esses sonhos preto e branco, eles demonstram que você está com pouca oxigenação no cérebro. Eu disse assim, então o que tem que fazer? O que tem que suplementar? O que tem que comprar para resolver esse negócio? Já me dá o nome aí, eu falando assim com ele. Já me dá o nome que eu já vou comprar, já vou mandar suplementar. Ele disse, não, é fazer o que eu estava fazendo aqui, um pouquinho antes de você chegar. Eu estava meditando. Meditando? Mas eu não tenho tempo para isso, eu sou uma mulher muito ocupada. Isso demanda muito tempo. Ele disse, não, você pode deitar ou sentar no lugar, relaxar, e daí você vai fazer o quê? Uma respiração, você respira pelo nariz,
segura na barriga, né? Aquela barrigão, depois segura um pouquinho, solta pela boca suavemente. Várias vezes, até que você consegue silenciar os teus pensamentos. Eu disse, uau, e daí? Esse é um estado de relaxamento. Quando você chega nesse relaxamento, você se desconecta. É como se você tivesse... Oi, tudo bem, Semente 07? Tudo bem, Cibele? Tudo bem, Kelly? É como se você estivesse no estado de dormir. Ali, quando você vai dormir, que você dá aquela relaxada. E quando você acorda pela manhã também, que é um estado de relaxamento total. Eu disse, uau! E eu comecei a fazer aquele negócio. Gente, e não é que o negócio, o trem dá certo. E essa pequena mudança no meu dia a dia, todas as manhãs, o que eu fazia antigamente? Como é que era a Vanessa de antes? A Vanessa de antes acordava e saia correndo. A gente acorda com o olho fechado, né? Acordava e, saía que nem um boi. Aqui no sul a gente fala isso, saía que nem um boi da cama. Para trabalhar, para correr, para orar por pessoas e tudo mais. E eu não estava pensando em mim. E eu não estava tendo um olhar para mim. E eu comecei a fazer isso. E aonde a respiração e a meditação me levaram? Me levaram à presença total de Deus. A presença que eu só sentia quando eu estava num movimento de oração muito grande, ou até em casa, ou em alguma reunião, em alguma conferência, né? Algum ajuntamento, eu sentia aquela presença, aquela coisa gloriosa. Eu comecei a sentir isso, sabe aonde? Na minha cama, na minha casa, com o Pai. E é tão interessante se sentir acolhida. E isso já vem o choro, aquele choro que lava totalmente o nosso ser. Que me lava até hoje por completo. Me leva a dimensões que eu nem imagino, que eu nem imaginava existirem. Eu não imaginava. Poder viver essa vida nova. E o que trouxe isso para mim, essa pequena mudança? O que trouxe para mim no dia a dia? Quietude. Calma, pensar para falar, observar mais a vida, não dos outros, a minha. Trouxe mais temor ao meu coração. Enfim, a minha vida foi transformada, a saúde foi transformada, o meu relacionamento com meu esposo, meus filhos, com as pessoas, com os vizinhos, com tudo, com a natureza. Eu ignorava a natureza, eu ignorava tudo ao meu redor, porque eu simplesmente vivia no automático. E eu estou começando essa série aqui, e eu quero para te convidar para refletir também sobre a tua vida. Como um dia eu fui alcançada, como um dia eu também fui alcançada, oi Evi, como um dia eu também fui alcançada por aquela simples palavra daquele médico cristão, uma pessoa, nossa, de Deus, que eu tenho no meu coração uma gratidão muito grande pelo Felipe. Como um dia eu fui alcançada por aquela palavra, uma das pequenas mudanças que começaram na minha vida. Eu creio que você também pode. Eu não sabia que eu era TDAH. Eu não sabia que eu tinha pensamentos acelerados e um foco extremo em tudo. Eu não sabia. Nunca fui diagnosticada. Eu era hiperativa. Todo mundo dizia assim, você é hiperativa, uma criança hiperativa. Mas eu não imaginava que a cura estava em pequenas mudanças que eu fui trazendo para a minha vida, que Deus foi trazendo, foi me guiando. Isso eu fui entendendo, que o Espírito Santo foi me guiando a pequenas mudanças que trouxeram transformação para o meu estilo de vida. Sabe aquele momento que nem você mais se aguenta, nem você aguenta mais olhar para você mesmo, né? Eu ficava muitas vezes assim, irritada com tudo, com todo mundo, e sabendo que aquilo não era legal, que não estava bem, mas que eu tinha que me manter. E eu não conseguia manter aquilo ali por esforço humano. Porque a gente não consegue se manter longe da fonte. A gente não consegue se manter longe de Jesus. E
A respiração consciente e a meditação me levou para esse lugar, para a fonte, que é Deus. E hoje eu não consigo ficar sem. Hoje eu não consigo ficar sem. Mas você fica dependente de ficar deitada, sentada, relaxada, respirando e soltando e meditando e depois sentindo esse prazer, essa euforia, essa alegria. Não, eu consegui. Isso se transformou numa cultura de vida para mim. E o que aconteceu? Isso eu levo para o meu dia a dia. Aonde quer que eu pare, eu tô aqui em conexão com Deus, conectada com Deus. As pessoas estão falando comigo, eu estou falando com vocês, mas aqui eu estou falando com Ele aqui. É louco, né? É louco, mas é real. E muitas dessas vezes eu sinto tão forte a presença dEle. E isso me fortalece na caminhada. E me fortaleceu para estar aqui, convidando você para essa jornada. Que eu abri essa live aqui agora, mas que eu vou estar postando lá no YouTube. Então eu te chamo para essa nova jornada. Uma nova que não é nova, já é bem velha. Jesus já fazia, lembra? Não sei se você assistiu The Chosen, quando ele sumia. Sabe o que ele sumia para fazer? Ele sumia para estar com o Pai. Ele sumia para estar nesses momentos que recarregavam ele. Para estar nessa vida aqui. Para ter alegria nessa vida aqui. Para ajudar pessoas aqui. Para poder dar condições de estar renovado e fortalecendo e cumprindo a missão aqui na Terra. Isso é importantíssimo. É não nos abandonar. Não se abandone. Venha para essa jornada de pequenas mudanças que vão trazer transformações incríveis para você, para aqueles que estão ao teu redor e para a tua vida como um todo. Um grande abraço da Vanessa Jansen. E eu sei que se você foi guiado para esse vídeo, se você foi guiado aqui para essa live surpresa, que era só para gravar mesmo, é porque há um propósito para que você venha para pequenas mudanças que vão levar a grandes transformações, começando com respiração consciente e meditação. Até!